Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas novamente aqui à Prosa com Bertaglia. Hoje nós vamos falar sobre um tema fantástico: liderança, construindo pontes. Aliás, é um título de um livro que eu escrevi e está sendo avaliado. E essa pessoa com quem eu vou conversar nesse momento aqui é a pessoa que, inclusive, me impulsionou para o mundo digital. O mundo tem passado por constantes e rápidas transformações. Comportamentos de liderança não são exclusivos daqueles que já se encontram exercendo as atividades que correspondem a administrar pessoas. Todos, de alguma maneira, devemos buscar as habilidades para ser um bom líder, agora ou no futuro. A pressão sobre pessoas e sobre os negócios vem aumentando de maneira significativa. Isso requer preparo contínuo e habilidades antes menos exigidas. Inovar é preciso. Todos podemos ser líderes. Frase fantástica e que eu apregoo sempre. E todos somos constantemente desafiados, seja na entrega de resultados, na capacidade de relacionar-se, na empatia, na solução de conflitos, na construção de uma boa equipe, na capacidade de comunicar-se coerentemente e consistentemente. E para refletir e prosear comigo sobre este assunto, eu vou trazer uma pessoa pela qual eu tenho uma profunda admiração. É a Carmen Vera. Oi, Carmen, que bacana, que fantástico. Você não imagina a alegria que eu sinto em tê-la aqui participando da Prosa com Bertaglia. Seja bem-vinda, Carmen. A alegria é minha, já estava ficando brava, porque eu já vi não sei quantos programas teus, o Bertalha está proseando com fulano, com Beltrano, e eu pensava, quando é que vai chegar a minha vez? Então, eu estou muito feliz, Paulo, de estar aqui contigo. Eu me lembro, sim, que a gente começou aí no digital, gravando vídeos e conhecendo um pouco mais das pessoas que estão nesse Brasil afora. E o mundo digital é fantástico, né? É Porque a gente fantástico. consegue encontrar pessoas que fisicamente seria impossível encontrar e conhecer e estar em tantos lugares. E o mundo digital permite isso, e eu gosto demais. E é uma delícia estar aqui com você na Prosa com Bertalha. Muito obrigada pelo convite. Bacana, Carmen, muito legal, muito legal. Eu lembro, inclusive, que quando nós participamos lá do seu evento do Self Leader, né, um dos temas que nós tratamos foi exatamente sobre liderança, né, e o construir pontes. E esse título me deixou apaixonado. Aliás, eu me lembro bem, eu saía fazendo gravações de rio, de cascata, né, para montar aqueles vídeos, né, pelos quais eu realmente me apaixonei bastante. Carmen, eu gostaria de explorar contigo, você que vem trabalhando já há bastante tempo com essa área, principalmente voltada à liderança, RH, é carismática, né? Gostaria que você falasse um pouco dos valores, que você falasse de liderança, né? As pessoas estão sedentas aqui para te ouvir. Então, um líder, Paulo, eu digo que é basicamente o cara que sabe onde quer ir. Você já percebeu isso? Aquela pessoa que você fala, uau, ela está indo para um lugar e é para lá que eu quero ir. E você segue aquele líder. Simples assim. E inerente, né, da pessoa, das atitudes que essa pessoa tem, ela já sabe que é aquilo que ela quer e ela passa a ter pessoas que querem acompanhá-la, que querem estar perto, que querem aprender, por causa da clareza da visão que essa pessoa tem. E às vezes esse líder pode ser nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nosso vizinho, nosso amigo, nosso colega de trabalho, porque em diferentes situações da vida nós estamos sendo líderes. O tempo todo existe uma pessoa liderando, que é aquela que sabe para onde quer ir, e a outra pessoa falando: opa, deixa eu acompanhar essa pessoa, deixa eu acompanhar o Bertalha, porque o Bertalha sabe onde ele quer ir. Então, às vezes nós somos líderes, às vezes nós somos liderados. E uma das coisas que eu pude perceber nesses 30 anos trabalhando com pessoas e com empresas é que os melhores líderes são aqueles que também sabem ser liderados. São aqueles que têm humildade suficiente justamente para construir pontes e reconhecer que, opa, esse assunto, fulano que está liderando. E acompanhar e se permitir ser liderado. O que você acha disso, Paulo?
Eu acho fantástico, Carmen, o que você está falando. Inclusive, um dos pontos que eu coloco claramente aqui é uma questão de valores, de ética, de atitude. E um dos pontos que eu trago também no aspecto de liderança é a capacidade que a pessoa tem para inspirar outras pessoas, né? Ou seja, é um, é um valor que eu acho que é fantástico. O quanto é que as pessoas trabalham, o quanto é que as pessoas se permitem, aliás, você usou bem essa expressão aí, e com essa condição, ela acaba inspirando pessoas. Eu tenho trazido aqui, o Carmen, e é um privilégio tê-la aqui participando da Prosa Convertaglia, muitos líderes, né? Líderes de empresas, presidentes de empresas, mulheres que lideram, e eu fico muito satisfeito com aquilo que eu ouço, porque normalmente as pessoas que lideram são pessoas extremamente carismáticas, comunicativas, fáceis de lidar, fáceis de respeitar, enfim, é uma inspiração. O Carmen, eu queria trocar uma ideia contigo sobre um outro assunto bacana aí, que seria o líder também é um sujeito curioso, né? Sim, o líder ele dá um passo a mais. Você está falando das pessoas, né, que inspiram. Eu nem sequer, como é que eu te digo? Eu não sei se as pessoas têm percepção do quanto elas inspiram. Eu, por exemplo, eu tive um gerente quando eu trabalhei numa multinacional aqui em Itatiba. Isso já tem mais de 30 anos, Paulo, bem mais de 30 anos. E eu me lembro que eu estava buscando a descrição de cargo, porque eu trabalhava no RH e eu ia fazer a contratação de uma secretária para ele. E ele me olhou e falou assim: Olha, Carmen, o mais importante, depois que ele disse tudo que a pessoa ia fazer, né, descreveu todas as atividades, ele me disse: O mais importante é que essa pessoa não me obedeça. Eu olhei, eu assim no auge da minha sabedoria, né? Não sabia nada da vida, e eu ficava pensando, poxa vida, eu achava que todo mundo sonhava em ter alguém que fizesse aquilo, né? E obedecesse, fizesse aquilo que a pessoa mandasse. Então, eu fiquei pensando, como assim que esse sujeito não quer alguém que obedeça justo uma secretária? Eu sempre achava que a secretária deveria obedecer a pessoa. E eu acho que eu fiz uma cara tão de pontos de interrogação que ele continuou me explicando. Ele falou assim, não, Carmen, por quê? Se a pessoa fizer aquilo que eu mando ela fazer, eu nunca vou crescer e a minha empresa nunca vai crescer. Porque aquilo que eu já sei fazer, eu já mando as pessoas fazerem. Então, eu preciso de alguém que justamente, né, me contrarie, me mostre outras alternativas, me mostre outras formas de fazer a mesma coisa e que vai trazer um resultado completamente diferente daquele que eu sozinho faria. Eu fiquei olhando e falei assim, nossa, hoje, quando eu olho para trás, eu vejo, caramba, ele já falava de coaching numa época em que praticamente não se falava de coaching, porque essa é a liderança coaching, é aquele líder que justamente busca a resposta na equipe e não somente no seu próprio ego, faz isso, faz aquilo, vira para a direita, vira para a esquerda. E ele já tinha essa percepção há mais de 30 anos atrás. E hoje, quando eu olho para lá, eu falo, nossa, ele realmente foi um dos meus líderes, dos meus chefes, né, dos meus gestores, que me inspirou de um tanto, porque ele me mostrava coisas que eu não enxergava. Então, quando você me fala que o líder é curioso, o líder, eu penso assim, ele é curioso até mesmo de coisas que ele desconhece, não é aquela curiosidade de como é que eu faço para fazer isso. Não, ele fica tão à disposição, tão aberto para coisas novas, que ele é curioso até mesmo daquilo que ele desconhece. Não é uma curiosidade focada. Eu quero saber como é que fabrica um copo como esse. É uma pessoa curiosa? Não, é uma pessoa curiosa disponível para aquilo que a tua equipe vai trazer, disponível para crescer com a sua equipe, disponível para aprender com a sua equipe. Uma das coisas que eu sempre falo, Paulo, em liderança, é: sua equipe é melhor do que você. Sua equipe sempre é melhor do que você, porque eles estão ali no front, né? Eles estão ali na frente, no campo de batalha, atendendo, fabricando, fazendo as coisas. Você não, você está na tua mesa. Então, se você tiver a humildade de ir lá e aprender com eles e descobrir melhores práticas, você é um privilegiado. Mas muitas vezes o líder, o dono, o empresário, ele fala assim: não, eu vou ensinar esse rapaz como é que trabalha, né? E coisas assim.
Sabe o que eu sempre falo, Paulo, quando eu faço liderança? Quando eu falo de liderança, faz assim com a mão um minutinho só para mim, por favor. Isso. Algumas pessoas colocam o dedo esquerdo por cima, outras pessoas colocam o dedo direito. Aham. E só tem uma forma correta de fazer isso. Você colocou direito ou esquerdo? Eu coloquei o esquerdo. Acertou. Essa é a forma correta de se fazer. Sabe por quê? Não. Porque eu coloco o dedo esquerdo. E se eu coloco o dedo esquerdo, essa é a forma correta de se fazer. Entendi. Agora, tenta fazer o contrário, porque é possível que as pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu gostaria que vocês experimentassem, vê se você coloca o direito ou o esquerdo. E se você faz ao contrário, experimenta, Paulo, pôr o direito por cima. Não é esquisito? Fica estranho. Parece que falta um dedo, né? É. Agora imagina que metade da população coloca o esquerdo e a outra metade coloca o direito. Como é que a gente pode dizer que o esquerdo é correto porque a gente faz assim? Só que muitas vezes o empresário, o gestor, ele chega para a tua equipe e ele fala, não, eu faço assim, assim é o certo, eu faço assim há 30 anos, eu faço assim há 50 anos. E de repente a pessoa está fazendo errado há 30 anos, está fazendo errado há 50 anos e não se dá conta. E não se dá conta. Então, quando você fala que o líder é curioso, eu concordo plenamente e mais, ele é interessado. Alguém vem e fala, olha, e se a gente colocar o dedo direito por cima? Vamos tentar? Vamos fazer? Ele é interessado, ele fala, vamos sim tentar. Ele não fala para a pessoa, não, já tentei isso há 10 anos atrás, ó, deu certo não, nem tento que não vai dar certo. Uhum. O líder, ele está junto com a equipe, e ele é interessado, e ele é curioso. Aliás, você tocou num ponto aí bastante interessante, me remeteu aqui ao famoso e querido Bill Gates, que tem pouco dinheiro, né? Quando você falou, por exemplo, que a equipe é melhor. Aliás, o Bill Gates dizia o seguinte, ó, o bom líder é aquele que busca ter uma equipe melhor do que ele. E um sucessor, né, até para construir um sucessor, ele não tem preocupações de ter pessoas melhores que ele na equipe, né? Muitas vezes o líder, eu não chamaria de líder, mas chamaria de chefe, né? O chefe, ele tem preocupações em trazer pessoas que sejam melhores que ele, porque eventualmente ele vai ter aquela preocupação de que aquele camarada pode ocupar o espaço dele. E poxa, não tem que pensar dessa maneira, né? Ou seja, se Eu já a vi pessoa isso é melhor, que abre acontecer. espaço, né? Já vi isso acontecer e muito, e muito. A pessoa contrata por baixo para depois não ter problemas. Eu me lembro, sabe, vamos lá para trás, Henry Ford, que ele dizia que melhor seria se as pessoas pudessem deixar a cabeça junto com o chapéu, porque aqui na minha empresa, né, as coisas precisam ser como ele queria que fossem. E você pode pintar o carro de qualquer cor que você queira, desde que seja preto. Uhum. Então, a Ford, ela teve todo aquele crescimento com a liderança, né, do Henry Ford, mas depois ela chegou num platô e simplesmente ela despencou, porque justamente a GM, com Peter Drucker e todos os posicionamentos em relação às equipes, aos líderes, cresceu e disparou absurdamente. Então, a Ford, ela foi totalmente à decadência justamente por causa dessa ideia de não permitir que a equipe participasse. E aí foi somente lá na terceira geração, né, que o neto do Ford trouxe novamente todos os valores, as pessoas, e começou a ver. Eu sempre uso essa frase, a sua equipe é melhor do que você, acredite. Só que muitas vezes, Paulo, sabe o que acontece na minha percepção? E eu sempre falo isso também quando eu estou falando lá no meu Instagram, lá nas minhas lives. Uhum. Eu sempre falo que o líder, ele mais se parece com a Branca de Neve. Ele quer entregar tudo pronto para os anões. Ele entrega a lancheirinha para os anões, levar para as minas. Ele penteia a barba dos anões, põe o chapeuzinho dos anões, faz a caminha para os anões, entrega tudo pronto. Às vezes a gente tem medo de permitir que as pessoas façam. E muitas vezes a gente tem ciúmes das nossas coisas, e a gente começa a entrar em conflito com a pessoa por pura competição. Por pura competição. E se esquece completamente que é o liderado que deve subir no pódio. É verdade, é verdade. É o liderado. Carmen, está fantástica a nossa prosa aqui. Imagine se a gente estivesse ali no Café com História tomando o nosso cafezinho, né? Seria fantástico, maravilhoso.
Carmen, eu vou dizer para você o seguinte, nós estamos terminando aqui o primeiro bloco da nossa prosa. Passou voando, não deu nem para perceber. Nós vamos agora para o segundo bloco, onde eu queria explorar um pouco contigo desses desafios de ser líder. Podemos fazer isso? Vamos lá? Com certeza, com certeza. Vamos então para o segundo bloco. Oi, Carmen! Que legal, que fantástica que está sendo aqui essa nossa prosa. Você trazendo aí exemplos, trazendo temas fantásticos, falando sobre liderança. Até o Bill Gates nós trouxemos aqui na nossa prosa, né, o Carmen? Até o Henry Ford, que é mais antigo ainda, né, que o Bill Gates. O Henry Ford, né? Eu queria trazer aqui, o Carmen, nós estamos num mundo em constante ebulição. Estamos dentro aí do liquidificador, no olho do furacão, vamos dizer assim. E hoje tem Desde que começou, né, Paulo? Oi? Desde que começou. Desde aquela tal grande explosão, né? O mundo está em constante transformação. Por quê? Cadê os dinossauros? É verdade. Sumiram os dinossauros. Então, o mundo está transformando muito, dessa vez, muito rápido, muito rápido. Não, e tem até um termo que foi batizado aí pelos americanos, a questão de 20, 30 anos atrás, que é o VUCA, né? Que é a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade, né? A gente vive em constante mudança, né? Em constante transformação, tal. E agora, logicamente, isso é acelerado em função da tecnologia. E muito se diz, Carmen, com relação ao líder, que o papel muda, ou seja, que não tem espaço para chefes e tem espaço para líderes. Sei lá, eu pondero um pouco essa situação, porque os chefinhos continuam aí dando ordens, né? Não querendo espelhamento, não querendo que o funcionário seja melhor que ele. E, por outro lado, tem os grandes líderes que a gente conhece também e convive com eles. Eu queria ouvir de você, né, essa sua percepção, né, dos desafios nesse mundo de transformação, como é que as pessoas se adaptam, se adequam a tudo isso que está acontecendo. Não necessariamente da pandemia, né? Mas do mundo em transformação. Sim, o mundo em constante transformação e agora cada vez mais rápido. Antes, né, para a gente saber que alguma coisa aconteceu lá do lado do planeta, levava-se dias. E agora tudo está ao vivo o tempo todo e se transformando muito rápido. E como é que nós sabemos que existem grandes líderes? Justamente porque existem os chefinhos. Eu acho que essa dicotomia, né, isso daí não vai se perder. Porque como eu sei que existe a luz, porque eu sei que existe a ausência da luz. Então, eu acho que os chefinhos e os grandes líderes, eles vão continuar lado a lado. Porque quando você tem um chefinho e de repente você passa a ter um grande líder, você fala, uau! E aí você faz suas escolhas. Se você quer ser um chefinho ou se você quer ser um grande líder, se você quer transformar pessoas ou se você quer ter seguidores. Que nem eu digo assim sempre, no meu Instagram eu tenho 20 mil seguidores, mas, né, seguidores é o nome que o Instagram coloca. O que eu quero são sucessores. Nós precisamos entender que o grande líder, ele faz sucessores, ele faz outros grandes líderes. Mais do que nunca, Paulo, a gente tem que tomar decisões e decisões muito rápidas. Se a gente vai crescer o líder Branca de Neve, aquele que faz tudo pelos anões e não deixa os anões crescer. Passa a atividade para o anão e já vai lá e fala, não, deixa que eu faço porque você está demorando muito, não ficou boa, deixa que eu faço, e tira da mão da pessoa a atividade e faz ele. Entra em competição com o teu próprio funcionário, com a tua própria equipe. E esse é o líder Branca de Neve, e a gente tem que escolher se a gente quer ficar com uma equipe de anões que não vai crescer, que a gente não confia neles, né? Ou se nós vamos começar a confiar nas pessoas, entregar responsabilidades, acompanhar responsabilidades, delegar e não delargar, né? Ou se a gente vai querer ser chefinho. Com tantas mudanças, Paulo, o que permanece, vai permanecer sempre é o livre-arbítrio. Se a gente vai querer ser um chefinho medíocre, que fica ali sem crescer e sem permitir que ninguém cresça, ou se a gente vai correr riscos e, de repente, deixar de ser o líder Branca de Neve e passar a ser um líder que tem uma equipe que cresce mais do que ele próprio. E tá ótimo, tá excelente. E se um dia essa equipe for embora,
excelente, tá tudo bem, não tem problema algum. Outras pessoas virão, outras pessoas serão treinadas e tá tudo bem, porque o bom líder faz sucessores. E essas pessoas vão se tornar líderes muitas vezes até mesmo em outras empresas. E eles vão se lembrar de você. É Eles verdade. vão se lembrar de você, assim como eu me lembro de líderes importantes que eu tive na minha vida, que confiaram em mim e que me deram espaço para eu trabalhar. Não ficaram me tratando que nem anões, me entregando tudo pronto e tudo mais. Então, eu acho assim, quando nós temos uma equipe, o primeiro passo é confia na tua equipe. Confia na tua equipe. E se você confia na tua equipe, entregue coisas importantes para eles fazerem. E não água com açúcar, café com leite, né? Coisas que elas ficam fazendo operacional. A sua equipe é que sobe no pódio. Quem sobe para receber as medalhas são os jogadores e não os coaches, não os treinadores. Os treinadores, às vezes, a gente nem sabe quem é. Todo mundo sabe que o Xuxa ganhou medalha, o Cielo ganhou medalha, mas quem treinou esses caras? Ninguém sabe. Então, se você tem um orgulho maior que você, é melhor você não ser um líder, porque você não vai subir no pódio. O líder, ele abre espaço para que a sua equipe suba no pódio, porque ele faz com que a sua equipe seja melhor do que ele. Faz sentido? Totalmente, cara. Olha que fantástico que você trouxe. Além de tudo, né, esse contexto que você colocou com relação ao líder, me faz pensar aqui, raciocinar, Carmen, sobre. Nós falamos um pouquinho sobre curiosidade, mas em conjunto com a curiosidade vem um termo chamado coragem, né? Para fazer tudo isso que você está falando, precisa de muita coragem, precisa quebrar algumas barreiras, né, nessa jornada, nessa caminhada para a liderança. E nós temos que pensar o seguinte: quando nós lideramos, e é muito bacana o que você falou, porque você não quer seguidores, né? Você quer sucessores. E isso é muito bacana, porque, na verdade, seguidores é aquele. O seguidor é aquele que não raciocina, ou seja, ele simplesmente você coloca as palavras e ele segue aquelas palavras, né, e constrói da forma como você colocou, da mesma maneira como você exemplificou aí da Branca de Neve. Então, essa é uma característica da liderança, ele aponta a direção, né? Ele diz a direção, mas ele não fala, vai por esse caminho, vai por aquele caminho. Você escolhe o caminho. Pode ser que você encontre atalhos, pode ser que vá para um caminho mais longo, mas você tenha êxito, porque você elimina alguns obstáculos. Sei lá, eu estou aqui elucubrando dentro dessa nossa conversa, né? E essa é uma orientação importante, né, o Carmen? Até você falou uma coisa aí que me chama a atenção e eu concordo contigo, que é a convivência do chefinho com a liderança, e mais ainda o que você trouxe aqui para a nossa prosa, enquanto existirem grandes líderes e grandes chefinhos, nós vamos ver essa distância, ou pequenos chefinhos, né? Vamos mudar de outra forma, colocar de outra forma, ou seja, a partir do momento que nós colocamos dessa maneira, a gente começa a enxergar o gap, né? A lacuna, a distância existente entre diferentes pessoas na condução de negócio, não só de negócio, mesmo na política, né? Na política, em vários segmentos, setores, ou seja, liderar não é exclusividade do mundo empresarial, né, Carmen? Uhum. Com certeza, Paula. Com certeza, concordo com isso. E o bom de existir pequenos chefinhos é que, assim, você olha e você pensa, é aqui que eu quero estar? É assim que eu quero viver a minha vida? Então, você começa a ter escolhas e se dá conta de que talvez você possa se tornar um grande líder, ou que talvez você mereça um outro tipo de tratamento e nesse momento que você está na tua vida, porque às vezes a gente está começando a carreira, a gente ainda não tem condições de ser um líder, mas você pode olhar e falar, é aqui que eu quero trabalhar? Não é aqui que eu quero trabalhar. Eu já tive chefe corrupto, eu já tive chefe que eu olhava e falei, não, não quero ficar aqui não. Uhum. Antes de completar o primeiro mês, eu saí. Então, o bacana de ter essas pessoinhas, né, é porque isso mostra que a gente pode escolher. A gente pode escolher quem a gente quer ser e onde a gente quer estar o tempo todo. E o tempo todo nós estamos fazendo escolhas. Que líder eu quero ser hoje? Né? Com os meus filhos, com os meus vizinhos, no supermercado, passando na caixa do supermercado.
O quanto eu vou inspirar aquela caixa do supermercado nesses 5 minutos que eu estou passando por ela? Como é que está o dia dela? Então, nós fazemos uma escolha o tempo todo. Eu vou liderar ou eu vou ser liderada? O que eu vou fazer nesse instante? E às vezes a gente quer ser liderado, porque às vezes a gente quer aprender algo. Uma das coisas que eu sempre digo é que eu gosto de ser a burra da mesa, né? Uma das coisas que eu mais gosto é isso. Eu vou sempre naquela mesa onde as pessoas são bem mais inteligentes do que eu, porque é lá que eu vou aprender. Agora, se eu ficar sendo sempre a professora da mesa, eu vou estar só repetindo aquilo que eu já sei, né? Então, eu sempre acabo me inscrevendo em cursos assim que eu sou a pior aluna da sala. Eu fiz um pós-MBA na FGV de gerenciamento de projetos. Só tinha um pessoal da área de TI, assim. Eu era mais que não estava entendendo nada da sala. Mas esse foi um dos cursos que eu mais aprendi, Paulo. Então, eu acho que é interessante quando a gente escolhe estar com pessoas que são grandes líderes, que já viveram coisas e a gente aprende com eles. Então, os pequenos chefinhos, eles são perfeitos para mostrar que não é ali que a gente quer ficar. E a gente é líder, como você colocou, em tudo, na política, em todo lugar, mas a gente é líder também nas pequenas coisas. Quando você está entrando num supermercado, você está sendo líder ali. Você vai pedir uma informação, como é que você vai pedir, o que, que você vai deixar de você para aquela pessoa. O líder é um cara que deixa uma parte dele com a gente. Ele deixa experiências, ele deixa vivências, ele deixa lembranças. Olha que E eu bacana. posso escolher ser líder em qualquer situação que eu esteja vivendo. Desde com o porteiro do meu condomínio até em qualquer situação. Qualquer situação. Você escolhe naquele momento se você quer deixar algo para aquela pessoa. Olha que fantástico o que você trouxe aí. Aliás, é a velha história de colocar a mão aqui, o dedinho em cima, né? Eu vou inclusive confirmar isso, ou seja, porque aqui na Prosa com Bertaglia, eu já fiz mais de 150 prosas, para você ter uma ideia, né? E as prosas, o Carmen, elas são marcadas com as pessoas com quem eu tenho empatia, né? Começa por aí. E pessoas com as quais eu vou aprender, né? Tenho aprendido muito aqui, assim como estou aprendendo com você, aprendi com você e seguramente vou continuar aprendendo, né? E você não pode achar que é um demérito aprender, porque eu percebo que tem pessoas que acham que aprender é demérito, ou seja, ele tem que estar por cima, né? Ou seja, é essa mesa que você está dizendo, você tem que ser sempre o professor. Não, não é por aí, você tem que aprender também. Eu aprendo muito aqui, né? Inclusive, eu comentei contigo nos bastidores, eu gosto de fazer idiomas, né? Então tem inglês, espanhol, italiano, né? Falo um pouquinho de português também, né? Então, com esses idiomas eu consigo me comunicar com o mundo, né? Eu tenho lá uma quantidade de pessoas no LinkedIn que me acompanham, é um número até muito grande, mas não importa, eu me relaciono com alguns deles e eu me relaciono nesses idiomas. Então, para mim, isso é importante. Mas o Carmen, eu vou dizer uma outra coisa para você, com dor no coração aqui. Está terminando a nossa prosa. Eu queria que você deixasse uma mensagem, uma dica para líderes. Uau, que responsabilidade. É uma dica para líderes. Permita-se ser líder. Quando você se permite ser líder, você pode transformar todo o meio no qual você está inserido. E não ache que você vai ser líder quando você tiver a promoção, não. Não é lá que você vai ser o líder. Você pode ser o líder na tua casa, você pode ser o líder no seu entorno, na tua vizinhança, com a caixa do supermercado. E o que é ser líder? Ser líder é mostrar o melhor lado do outro. Ser líder é mostrar o melhor lado, o que a pessoa tem de melhor, que muitas vezes ela não está enxergando. E quando você faz isso numa empresa, numa equipe de trabalho, é incrível, porque as pessoas se dão conta do quanto elas são boas profissionalmente. Mas quando você faz isso com uma pessoa que talvez você nunca mais encontre na vida, eu acho que é o mais alto grau de liderança. É o mais alto grau de liderança. Bacana. Você está se doando para alguém que talvez você nunca mais encontre e mostrando para essa pessoa o quanto ela é boa.
O problema é que a maioria dos líderes, eles acabam apontando os defeitos, os erros, o quanto as coisas estão ruins. E esses são os chefinhos, né? Não seja um chefinho, seja um alto líder e construa pontes e não muros. Isso eu aprendi com Paulo Bertalha. Carmen, ao infinito e além, um abraço. Uau! Adoro ao infinito e além. E que a força esteja contigo também, tá? Aliás, vou trazer uma do Gladiador. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Muito grato. Uau! Inspiração tê-la aqui comigo hoje, proseando. Prazer é meu. E como eu digo, eu gosto sempre de andar com pessoas mais inteligentes, porque aí a gente aprende mais. Como já dizia JC, né? Nós somos a média das pessoas com quem a gente convive. Ele não falou bem isso, mas ele disse: me diga com quem andas, né? Que eu vou saber muito bem quem é você. Então, é um grande prazer, Paulo, estar aqui contigo. Maravilha. Um beijão para você. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.